Pessoal, oi Suzy! Eu tinha feito um teste antes, mas agora que já tá feito. Cláudia, olá! Agora vamos mesmo. Vivi. Vivi fez bolinho, patizinha com suas delícias, com seus quitutes. Uhul! Ei, Pri, que delícia! Oi, Patizinha querida! Que coisa boa! Ei, Su! Odete, Rio de Janeiro, Rio Claro, Araras, Rio de Janeiro! Que delícia! Oi, Fê! Oi, que gostosura! Ai, bolo de maçã, Vivi, que coisa mais maravilhosa! Eu quero! Cafezinho com bolo de cenoura. Eu já tô com o meu cafezinho, mas eu tô aguardando o bolinho. Que gostoso a gente poder estar juntas de novo, né? Gente, mais uma semana passou. Oi, Ana. Ana. Todo mundo se chegando, aguardando a Gabi. Que também. Opa, deixa apertar para ela poder entrar. Gabizinha já vai entrando. Eba, Vivi! Oi, Ei, Gabi! Oi, linda, querida! tá linda! Você também! Ai, Sobrevivemos! mais uma semana, sobrevivemos, continuamos na roda da fé, né? Continuamos girando a roda, né? Parece, a pressão, inclusive, parece aumentar, né? Uhum. Aumentando. Porque vai ficando cada vez mais surreal, né? Quando a gente fala, gente, agora, entendeu? Agora vai parar de ter qualquer situação surreal. Daí E a vem coisa outra. continua. Oi, Sorralha. Oi, queridas. Oi, todas. Gostoso. E lá vamos nós, né? Para mais uma live. Bom, e Nesse hoje o tema processo, é com um novo especial. tema, né? Com um tema que, na realidade, ele é um tema que a gente se debate com ele muito, porque tem a ver com hábito. Sim. E hábito é uma coisa que todo mundo tem, né? Então, assim, É democrático o processo. mas o hábito, ele é uma sinuca de bico. Porque, oi, Dedê, tô esperando o povo entrar para começar a falar. Tô aqui. Senão a gente já vai, né? Agora eu vou na minha água, num copo de vinho. Ah, lembrando, pessoal, Oi, se alguém quiser enviar para alguma amiga, alguém que o tema tenha a ver, bem aqui embaixo tem uma setinha, um triângulo para cima, como se fosse um aviãozinho. Isso permite você compartilhar para suas amigas, para o pessoal que você acha que tem a ver. Então aí fica a dica, quem quiser. Né? Oi, Dedê. Yuhuhu! Santa Catarina entrando. Alô, alô. Alô, alô. Oi, Sibeli, que delícia! Que coisa boa você aqui. Muito gostoso. É como um café mesmo, né? Oi, Magda. Oi, querida. Coisa boa. Delícia. Regina, amor. Muito delícia. Então, né, voltando
né, a questão do nosso tema dos hábitos. Os hábitos. Como fazer e como conversar com eles, né? Como lidar com os hábitos, especialmente na reflexão daquilo que a gente quer mudar e a gente não consegue. E por que que a gente não consegue? Aí que tá. E isso que é importante entender, porque nós temos uma capacidade de compreender que aquilo que a gente não quer mais e quer mudar, deveria poder ser fácil de ser transformado. Só que não. E quando a gente não consegue, por que que a gente não consegue? Oi, Cassinha! Tô só vendo o povo entrar. Hello, Cassinha! Daqui a pouco eu vou ficar aqui falando os nomes de todas. Todas saibam que eu tô lendo quem tá entrando, só daqui a pouco eu não vou interromper para ver uma por uma, mas eu tô já sentindo a energia de todo mundo. Né? Então, o que que acontece? Né? Nesses 4 trilhões de anos que existe toda a formação, então o cérebro reptiliano, depois o cérebro límbico, depois o neocórtex. Então vamos entender o que que isso significa, né? No universo das emoções puras e no universo da homeostase de viver, de estar vivo, respirar, não respirar, comer, não comer, sobreviver simplesmente dentro de um sistema bem simples de ser, está o nosso cérebro reptiliano. Né? Aí ele avança, já entrando com isso assim, milhões de anos depois, né? Começamos a desenvolver o sistema límbico, que já vem com toda uma resposta emocional, né? Onde estão as emoções, onde começam a existir todas as memórias, onde a gente foge do dinossauro ou avança num menor animal para se proteger. Começam todas as memórias, inclusive genéticas, que a gente vai trazendo, e toda a nossa resposta emocional para essas situações internas em resposta aos eventos externos. E aí nós começamos a desenvolver o neocórtex, que trouxe toda a questão da cognição e é onde a gente transforma emoção em sentimento. É exatamente na passagem do sistema límbico para o córtex pré-frontal, especialmente. Tá? Mas é o neocórtex. Então, a gente começa a compreender as emoções e a decodificá-las de uma forma, né, a nominá-las e a desenvolver todo um sistema cognitivo, né? Na nossa espécie é muito especial, é diferente. Né? Porque a gente vai além, a gente constrói impérios, destrói impérios, a gente nomina as religiões. Tudo isso faz parte do nosso neocórtex. Né? Agora, né, de uma forma bastante simples de entender, nós temos um cérebro extremamente arcaico e primitivo, e nós temos um outro que é extremamente contemporâneo e futurista. O arcaico, ele não quer saber de papo.
Quer ali, quer ficar ali. Eu tô com fome, eu quero comer. Ah, entendi. Ah, eu tô sentindo aquelas coisas, aquelas ondas, né? Eu quero reproduzir, eu preciso, né? Eu preciso de sexo, eu preciso de comida, ou estou procrastinado e não quero me mover, porque tem isso também, né? Então eu estou completamente entregue e não quero me mover. Independente de qualquer situação traumática, é a hora agora do lagarto, né? Não me deixe completamente no não movimento. E todo o neocórtex, ele reflete sobre cada coisa, mas acontece uma questão. Todas as terminações e todo o circuito neural do neocórtex é mais fraquinho em relação ao cérebro arcaico. É fraquinho, é fraquinho. Por isso que a gente diz que o hábito é mais forte que nós. Né? Por quê? Porque o neocórtex ele perde quando ele não está extremamente fortalecido. Gente, quando eu digo extremamente fortalecido, ele está com mais força sobre o cérebro arcaico. Porque ele é fraquinho, ele é mais fraco, ele é mais jovem. Né? Então, é como você pensar num jogo, em craques do futebol, e um timinho que está treinando. Então, o arcaico, ele só vem com craques em termos de força. Tá. Enquanto que o neocórtex, ele vem aí com um time juvenil, que está treinando, mas ainda não está totalmente fortalecido. E isso se dá pelo fato das muitas memórias, das muitas vivências, tipo, do passado mesmo. Isso se deve ao arcaico porque ele é muito antigo. Então, para ele ter fortalecido, né, todo o seu fazer, né, todo o toda a ação sobre aquilo que ele quer, ele já criou hábitos onde foram processadas muitas substâncias neuroquímicas que retroalimentaram esses hábitos. Muita dopamina, muito prazer rápido. Eu quero comer, eu quero me satisfazer. Dopamina. Eu quero sexo, eu vou me satisfazer. Dopamina. E assim vai. E todas essas descargas vão criando um hábito e vão reforçando esse processo. Né? E aí a gente fica num conflito interno, né, entre o fazer, a ação, que é eu quero agora, e o saber. Nós sabemos que não. Então, essa isso distância, pode né? ser em relação à própria emoção raiva, certo? Então, às vezes, assim, a revolta, né? Que é uma coisa que a gente está vivendo muito, né? Então, eu estou presenciando com todo o contato, né, externo, né, e também com familiares, a raiva, a revolta, de estarmos numa situação que a gente não domina, de estarmos numa situação planetária que a gente não sabe mais aonde está a verdade. Onde que está a verdade, né? Então, um traz uma verdade absoluta, outro traz um outro pedaço da verdade absoluta, e a gente vai rolando, não sabendo muito bem aonde se sustentar. Então, emergem raivas, né? Que a raiva também é um hábito, a gente não pode esquecer, né,
é legítimo. Então, em momento algum, eu estou qualificando os hábitos, né? Mas eu estou levantando a lebre que cada um tem que levantar para si, porque isso é individual. Qual é o hábito que está te incomodando nesse momento? Eu não posso responder por ninguém, mas eu posso levantar a lebre. O que te incomoda, né? Em termos do hábito que vem e que está dentro desse cérebro arcaico, porque ele faz com que você queira, certo? E se você não der, dá aquela obstinação que te leva a compulsões, certo? Ou a impulsividades também, né? Então, são acessos. Não estou aqui falando sobre a legitimidade, estou apenas trazendo essas questões. Ou, às vezes, uma coisa que é muito comum é a compulsão por alguns alimentos ou a compulsão por alguns alimentos que são extremamente maléficos para o corpo, né? Você sabe que se você comer aquilo, você vai se ferrar, né? Então, esses são hábitos. E como trazer uma outra consciência para isso, né? E aonde cada um deve colocar esse foco, percebendo. Então, assim, eu estou levantando justamente essa questão para que durante essa semana a gente observe o que é um hábito que poderia ser mudado, né? Nestas reações instintivas. Às vezes elas são raivosas, às vezes elas são compulsivas, às vezes elas são impulsivas, mas todas elas querem ser satisfeitas. Isso que é o mais importante. Por quê? Porque foram satisfeitas. Um dia foram satisfeitas, começaram a se tornar compulsivas. Aí é que tá, porque o hábito, ele só acontece porque ele é uma repetição de um processo. Entendi. Então, você um dia começou e aí você repetiu e ganhou, porque ele é um tipo de inteligência, né? Biológica, que apenas quer se satisfazer. E ele se satisfaz com as descargas de prazer rápido, né? Então, eu sempre dou o exemplo, né, da questão das redes sociais. Eu estou falando de alguns vícios, mas a própria, né? Eu sempre coloco os likes, o quantos likes você teve, quem foi que olhou você, quem teve contato com aquilo que você mostrou. Nossa, só 5 pessoas me ouviram. É depressão, é uma chuveirada de tristeza, né? Ou, uau, um monte de gente viu minha foto, é uma chuveirada de dopamina, né? Então, são esses vícios que a gente precisa prestar atenção. A nossa vítima interna, ela é um vício, né? Por quê? Porque ela também acaba alimentando um sistema, né? Um hábito de comportamento. E como mudar esse hábito? Só é possível com muita força de consciência do saber versus o fazer. Aí entra o neocórtex. Sim, só que como os nossos circuitos são fraquinhos do saber, eles não são fortes. Eu estou falando como rede neural. Tá? Eles são mais fracos do que as chuveiradas, as esguichadas de dopamina, porque você tem que ter um esforço miserável sem dopamina. Entendeu? Sem. Então, vícios que nos levam para um lugar do sentir.
Elô, os vícios, eles não levam para um lugar do sentir, né? Eles são vícios mais condicionados. É como refletir e trazer a percepção e entrar no sentir e não simplesmente na emoção. Emoção não tem Ela nome. tem. Ela passa a ter nome quando vem pro neocórtex. Entendi. Aí ela se torna um sentimento. Você une, né? Une os dois. Exatamente. Aí, sim, é sobre esta reflexão. Então, como que a gente pode fazer para tornar o nosso sistema do pensar e do saber tão forte ou mais forte do que o sistema do fazer? Né? O saber, eu sei, mas é mais forte que eu. Né? Que é uma expressão, né, que eu uso muito, né? Mas agora eu estou trazendo isso à luz das nossas terminações. Porque o que acontece? Nós temos marcadores somáticos. Então a gente sabe, Como é isso? nós sabemos que nós temos neurotransmissores e nós temos neurotransmissores em toda a parte digestiva e no intestino, que é inclusive chamada de segundo cérebro. Tá? Então, a nossa rede emocional desses marcadores somáticos é assim. Toda vez que você quer comer o bolo de chocolate que está na geladeira e você quer comer o bolo inteiro, toda vez que você abre, que vem esse querer, você tem uma intuição que não deveria comer o bolo. Você tem essa intuição. Vem o pensamento. Isso se chamam marcadores somáticos. Tá? Porque nós temos, né? Sobe uma bolinha, tipo, eu não deveria estar fazendo isso. Né? Mas o que acontece? O cérebro arcaico, ele é mais forte, então ele domina esta intuição. Tanto é que existe, dentro de todos os processos compulsivos, há uma culpa que vem junto. De não ter ouvido, né? De não ter conseguido. Nossa, eu sei que eu não deveria ter feito isso, mas eu já fiz. Mas eu sei que eu não deveria ter feito isso, mas aconteceu. E eu tô aqui de novo, né? Porque aqui eu tô falando de hábitos que a gente quer mudar. Aqui eu não tô falando de hábitos que a gente quer perpetuar. Porque eu não estou aqui também com um discurso franciscano, gente. Agora vamos levar uma vida absolutamente regrada, sem nenhum prazer. Eu não estou aqui nesse papel. Então, por favor, deixando bem claro, né, que eu estou colocando a luz sobre hábitos que nos fazem mal, certo? Que a gente deveria ter força para mudar. Só que não. Tá? A gente não consegue, porque o cérebro arcaico é mais forte que nós. Então, assim, ele é mais porreta, ele fez mais ginástica, ele é mais forte, ele tem mais força de dopamina, ele joga lá rapidamente a sensação de prazer e você depois cai na culpa, claro. Né? Ou então fica se justificando. Aí, em vez de usar o neocórtex, certo? Para ter mais força, na verdade, aí ele tem uma aliança, ele fala, mas é porque... Fica justificando. Ele, na verdade, dá mó chavecada. O arcaico dá a chavecada no e tenta de tudo, né? Ele é mais fraquinho, ele vai lá, vai tecendo o tricô com o cérebro arcaico, entende?
E uma Então, dúvida, quando você fala essa questão do prazer, é como uma matriz, né? E existem outras matrizes ou o prazer é tipo sei lá, a principal ali? o prazer é a principal, é a satisfação. Me satisfiz. Eu me Tá. satisfiz, entende? É prazer nesse sentido. Tenho fome, eu quero comer. Eu quero transar, eu vou transar. Uhum. Entende? Né? Tá. Eu sinto vontade de chutar a porta, eu vou chutar a porta. Uhum. O pessoal. Certo? Né? Tá. Ali a gente começa a desencadear também todas as questões da raiva, por exemplo, né? Eu sou assim mesmo, né? Quantas vezes a gente ouve, eu sou assim mesmo, eu, eu chuto o pau da barraca e quem gostar, gostou, quem não gostar, que se mude. Sim, Entende? sim. Então, né, tudo isso está dentro desta dimensão arcaica, Tá. certo? Nós temos mais história como espécie arcaica Uhum. do que Não, meu Deus. história mais de refinamento, né? E aí é que a porca torce o rabo. E esses são conflitos que a gente tem no dia a dia, nos hábitos que a gente quer mudar. Então, eu volto a dizer, Uhum. eu estou pondo à luz Nesse foco, os né? hábitos que é para a gente mudar, porque nos fazem mal, fazem com que a gente não evolua e que a gente acaba contando a historinha, certo? Ah, então, come, 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 fuma, 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 conta historinha para si mesmo, que é porque está confinada. Agora é porque está confinado e depois é porque não está mais. Só que não está mais, só que tudo está um caos. E assim vai, entende? Então, assim, essas historinhas que são contadas é o cérebro arcaico que fez conchavo com o nosso neocórtex, que é fraquinho. É fraquinho, coitado. Tem pouca história, entende? Ainda não se fortaleceu. Então, gente, vamos combinar. Como que a gente vai fortalecer esse É, neocórtex para esses hábitozinhos que adoram fortalecerem, né? as descargas de dopamina? Adoram, entende? Não tem, é um fato, é democrático, tá? Sim, ele é sem vergonha. E ele, como ele faz conchavo com o neocórtex, ele vai contando um monte de ele, né, que é o centro intelectual quando instintivamente ele também está sendo alimentado por a nossa vontade de sobreviver a qualquer custo, dane-se o mundo, né? Tudo aquilo que a gente vai construindo e nós estamos num turning point de civilização, né? Nós estamos. E esse neocórtex, ele é a nossa chance de construir uma civilização decente. Isso está Sim. no neocórtex, gente. É a Entende? chave, né? Assim, não tem. Ou a gente fortalece esse neocórtex, ou a gente vai continuar sendo uma civilização mequetrefe mesmo, certo? Então, porque o que está fora é um reflexo de todas as nossas dicotomias internas, né? Então, realmente, a gente não é responsável por essa loucura, mas nós somos Mas, responsáveis pela nossa dicotomia, tá? é. Aí é que tá, certo? Então, vamos cuidar da nossa, que é pelo menos aonde a gente tem poder sobre, é Uhum. sobre as nossas brigas internas. Então, por que que eu trouxe esse conjunto
de essências que vieram muito fortes, né, para a gente trabalhar essa semana dentro da nossa proposta fitness, né? Então, a primeira que eu vou trazer é bromélia 2, tá? Então, por que bromélia 2? Então, qual é o foco que eu estou trazendo, né? É fortalecer o neocórtex, porque só ele, né? Só essas terminações neurais que nos trazem os comportamentos adequados vão nos dar a possibilidade da gente ter mais força do que o nosso lado arcaico. Não tem outro jeito. Né? Então, ou nós fortalecemos isso em nós, e para isso a gente precisa de interfaces, a gente precisa de ajuda. Sim. E por isso que eu amo os florais e as essências vibracionais, porque elas são uma interface para ajudar com que a gente consiga não cair na boca do céu, entende? Então, assim, cair de boca, né? Então, ir de boca, oh! A gente consegue, oh, não, eu não vou. É? Porque só isso vai possibilitar que a gente realmente evolua. E são nas pequenas coisas, né? Sim, é no dia a dia. Então, assim, não adianta, sabe? A gente quer mudar o mundo, mas a gente não quer mudar os nossos hábitos. A gente quer revolucionar o planeta, que ok, eu não estou tirando também a legitimidade disso, mas a gente não quer pôr energia naquelas coisas que estão nos fazendo mal e o externo acaba sendo um reflexo do interno. Né? Então, assim, aonde que a gente quer pôr esse foco? Então, bromélia 2, por que eu estou trazendo bromélia 2? Porque ela ela é uma mediadora de conflitos internos. Ela justamente traz para um meio ponto toda essa briga e essa desconexão que a gente tem entre o fazer e o saber, porque ela faz a ligação daquilo que o instinto quer, que está muito lá no arcaico, né? E a clareza intelectual, né? Então, até esse marcador somático que dá aquele frio na barriga, que te diz, cara, não vai por aí que você vai se ferrar. Mas que o neocórtex fala assim, mas é só mais uma vez, é só hoje. É assim mesmo. Eu preciso tanto, é só hoje que eu vou de novo. É assim. E então bromélia 2 traz para o coração, para um lugar onde você fala, eu entendo que eu não preciso disso, né? Que eu vou conseguir superar essa vontade absoluta que é mais forte que eu, mas eu vou conseguir, pela minha vontade, ser mais forte. Então, bromélia 2 ajuda exatamente nesta briga interna do instinto com o saber. É o fazer e o saber. O bromélia 2 é fundamental nesse processo. Aonde existe essa briga interna entre duas dimensões tão distintas, bromélia 2 vem apaziguar, não no sentido de, então tá. Te dá essa força, né? Apazigua no então tá. Então precisa de muita força. Por hoje tudo bem, ao contrário do né? Só por hoje eu não farei, não. Só por hoje eu farei. Então tudo bem, eu estou tomando bromélia 2, só por hoje eu farei. Não.
né? E traz justamente para um lugar onde você consegue uma paz interna e consegue avaliar essa briga de uma perspectiva mais ampla, né? Então, bromélia 2, tipo, super importante, né? Tem Deixa uma eu ver. dúvida aqui. Tem a pergunta. Você consegue... Eu não estou conseguindo Vou ler a ler, vou ler, primeira... tá? Sandra, existe a possibilidade de fortalecer tanto o neocórtex que os novos hábitos sejam tão leves que possamos dançar sobre eles sem nos arraigarmos a eles, como os hábitos do cérebro arcaico? É muito bonito que você... Quem que está perguntando? É a Denise. A Denise. É porque eu não consigo... Tem uma parte que está apagada, né? Você sabe, você deveria ler Nietzsche, porque você tá fazendo uma alusão a todo o processo existencial que Nietzsche propôs como uma solução, que é justamente ser um dançarino tão leve dentro de todo o conflito da existência. É até uma boa Na sugestão para saída. você. Sim, sim e não. É. Quando eu digo sim e não, é que, e estudando ele, eu concordo, porque eu gosto da ideia da leveza. Eu acho que ela é absolutamente perfeita, mas é muito importante a disciplina que você se coloca. Porque muitas vezes você dança e saltita sobre as coisas e você não enfrenta esse conflito. Então precisa analisar muito bem como que essa dança se faz. Eu concordo com ela, porque eu gosto da leveza sempre, tá? Mas este conflito, né, é importante você perceber naquilo que você não consegue largar, um vício que você Aonde não... pega, né? Aonde o Entende? bicho pega. Então, assim, é difícil ficar leve para não fazer. Tá? Então, a leveza, ela acaba sendo... ela precisa ter base, exatamente. Aí sim. Tá? Então, por isso que eu trago a organização e a inovação. Então, aí você vai entender melhor dentro da arquitetura do comportamento. A leveza, eu concordo, eu assino embaixo. Ela é fundamental, mas você tem que criar este processo, né? Então, eu estou trazendo, então, Deli, né? Por que Deli? Né? Deli é uma flor silvestre que eu encontrei no meio de um jardim silvestre também numa encosta em Fernando de Noronha. Ela se apresentou, ela interessante porque ela traz leveza, mas ela traz uma consciência daquilo que a gente está trazendo para dentro do nosso corpo, tá? Ela tem antenas, então no desenho, na geometria dela, na assinatura da flor, ela tem antenas muito grandes, né? Então, ela vem nos trazer a percepção do que a gente está fazendo com a gente, né? Ela abre para uma compreensão de que aquilo que a gente está trazendo para o corpo nossa, o que é isso? O que eu estou fazendo comigo? Há uma tomada de consciência que ela traz, que você de repente, assim, eu sempre digo, né? Vai para o supermercado tendo tomado deli.
Porque de repente você fala, gente, O que que eu tô comendo? quem foi? Quem dentro de mim foi no supermercado? Porque você começa a ficar muito mais criterioso. Você fala, gente, eu não devia comer isso, nossa, eu não devia fumar isso, eu não devia isso. Ou, ou mesmo algumas atitudes, porque ela vai refinando, vai te deixando mais fina na percepção. Então, ela tem um poder interessante sobre a dimensão arcaica. Tá? Uhum. Ela, de repente, faz com que você reflita mais do que simplesmente se entregue a esse desejo, né, que é mais forte do que você mesma. Então, Deli tem essas antenas que vão favorecendo. Então, onde existe compulsão, eu dou Deli. Tá? Compulsão em todos os sentidos, porque você é como se abrisse, né? Ligasse as antenas e essas antenas trouxessem a reflexão daquilo que você está fazendo. Tipo, olha o que eu estou fazendo, nossa, né? Então, Deli, ela tanto ela abre a percepção, por exemplo, pessoas Ela diminui. extremamente. Ela diminui, ela ajuda a diminuir a impulsividade e a compulsividade também, Uhum. né? Porque você fica mais perceptivo. Então, faz com que você pense sobre aquilo que tá sendo feito. Né? Opa! Então, eu gosto de Deli tanto para quem é muito rude, Uhum. quem é muito rude porque abre para uma percepção mais sutil, até para quem é muito sensível, Já é o tá? outro lado, Para né? equilibrar, exatamente. Então, Deli com bromélia 2 é fantástico. Né? Tem uma Então, dúvida sobre até para relacionamentos de codependência. com certeza, a Adélia é muito interessante. Uhum. Também com bromélia 2, Olha só. tá? E para a questão da codependência, acrescenta em B, Tá. tá? Por quê? E aí também eu posso até abrir mais um campo, acrescenta em B, acrescenta assar, acrescenta acolher. É porque a próxima pergunta é até a compulsão da vitimização? Então vamos Exatamente. passar. É. Então, assim, a vítima, né, é, é aquela pessoa que não está sentada dentro de si, né? Assim, ela não está sentada no seu trono interno. Ela está totalmente corroída pela necessidade da atenção do outro sobre ela, né? Então, a iaçá é muito importante, ou acolher é muito importante, porque vai fazendo com que a pessoa entenda que aquele lugar também não é bom para ela. Uhum. Né? Como trocar a vítima pela gratidão de todos os, inclusive de todos os acontecimentos da vida dela. Né? Então, que esse é o grande pulo do gato da vítima, certo? Mas ali tem uma questão de autoestima, e você também traz a soberania, mas aí você também traz o compartilhar das rosas, do kit das rosas, que é maravilhoso. Isso entrando na questão dos relacionamentos, né? Agora, voltando como a base, a estrutura básica dessa briga, né, Uhum. entre os hábitos que acabam engolindo a gente sobre a nossa capacidade de dominá-los, né? Nós temos então bromélia 2 e Deli como um pilar. Por que que eu trouxe inovação e organização para
para essa estrutura, né? Que são dois compostos do kit da abundância, né? Então, do kit Mestre que, do sucesso. exatamente, que é um kit maravilhoso que faz com que você estruture toda a sua mudança. Sim. Ele inteiro pode ser usado, inclusive, para uma mudança de hábito, mas eu fiz essa composição porque eu senti que essas essências estariam, tipo, perfeitas para esse Ainda mais momento. nossa inovação, né? E são dois compostos carro-chefe, Desculpa. minha gente. Inovação e organização. Inovação e organização. Então, temos DELI, bromélia 2 e DELI como dois pilares onde existe briga e uma necessidade de percepção. Então, é da mandala da prosperidade que a gente está trazendo inovação e organização. Então, por que está, inclusive, dentro da mandala da prosperidade, né, da abundância, que é uma abundância espiritual, uma prosperidade dentro do nosso processo de evolução. Então, inovação, porque nós queremos mudar algo. Então, se nós queremos mudar algo, né, é porque nós precisamos de uma frente nova, né? E por que organização? Porque nós precisamos nos organizar para isso. Eu vou dar um exemplo bem classicão, né? De repente, na minha despensa só tem gordices, né? Só tem coisa gostosa para eu anestesiar a minha revolta. Certo? Assim, é uma situação bem do que está acontecendo atualmente. Então, bom, eu tenho que me organizar de uma forma diferente. Então, eu tenho que ter talos de aipo, cenoura. Como é que eu vou fazer Trocar essa transição se na minha despensa só tem coisa que o cérebro arcaico está feliz de dopaminar o tempo todo, entende? Para eu inovar, eu tenho que me organizar, eu tenho que compreender. Eu só posso me organizar, gente, com o neocórtex. Não vai se organizar com a arcaico que vai dar. Gente, olha, por favor, entendam bem, não troquem os cérebros nesse momento. O arcaico, ele precisa ser dominado pelo outro pobrezinho que é mais fraco que ele. Então, só a única maneira dele ficar mais fortalecido é se você se organizar. Porque se não tiver organização, ele vai perder o jogo, entende? Aí você se perde nas histórias, né? Isso. Por isso que eu estou trazendo inovação e organização da Mandala da Prosperidade. Gente, porque se a gente não fortalecer o time, o arcaico ganha fácil, fácil. E ainda, como eu disse no início, chaveca o neocórtex. Fala assim, que nada, meu filho, é só por hoje. Lembra que é só por hoje? Esse só por hoje, meu Deus do céu. Ai, é a última vez, é a última. Ao contrário, é só por hoje eu posso. Né? Olha, é aí que a porca torce o rabo. E a coisa continua. Então, quando a gente tem Deli, ajuda a manter, creio que organização nos ajuda a manter mega ajuda. Eu ainda ia trazê-lo para essa configuração disciplinas sábias, tá? Mas eu achei que a organização com a inovação seriam de bom tamanho nesse momento. Vocês percebem? Eu podia colocar tanta coisa. Eu pensei na pulsar. Eu foco, porque aí daqui a pouco ninguém mais nem lembra mais do que foi a live. O que é a live?
Mas Foi sem só dúvida nenhuma, a organização super ajuda na disciplina, entende? É, então, mega ajuda. É, por isso que eu estou chamando a organização, vem aqui já para servir, né? Este pobre neocórtex fracote, e a gente tem que fortalecer ele. Por quê? Porque tem muita sabotagem. Ele é um grande sabotagem. Uxu! É muito, porque ele está viciado. Ele está viciado nas dopaminas. Ele está viciado. São descargas. Tá? Então, é que a gente fala assim, parece que é super fácil da É, gente parece uma historinha. dominar. A gente olha e fala, imagina, eu não. É. Eu consigo reconhecer no outro, em mim, não, que é isso, eu não tenho, não, isso aí não rola comigo, né? Então, eu estou aqui trazendo porque só cada um tem que refletir sobre o seu processo individualmente, né? Estou trazendo alguns exemplos, mas às vezes tem outras questões que são mais travestidas nesse processo. E Né? aonde E que tudo entraria bem. o Aqua E, nessa combinação? oi? Os Aquas, eles entrariam aonde Então, nessa geometria? eles entram no corpo físico, tá? Que tem uma relação direta com o sistema tanto reptiliano como límbico, Tá. entende? Tá? Por que que eu uso, por que que eu criei os aquas? Por que que eu criei os cosméticos com floral, o sabonete líquido, os Em aquas? gel. O egel, até os sprays, mas eu vou falar, eu prefiro Dos nesse Aquas. momento também colocar o foco nos aquas, porque é o corpo, está passando no corpo uma informação que vai direto também para o sistema límbico, entende? Que é Uhum. da sensação, é totalmente sensorial e trazendo uma super informação de consciência. O corpo físico também precisa ir para a escola de evolução e para a escola quântica, né? A escola, assim, a universidade. Porque o nosso corpo intelectual, o neocórtex, que é super, é ele que está permitindo a gente estar aqui nessa live, né? Ele é, nossa, ele super saca, só que o arcaico chaveca ele. Quando você vai reforçando esse processo através do corpo, com a informação, nós estamos reforçando Tá. o neocórtex, que é fraquinho. A gente tem que entender isso. A gente acha que ele é fortinho, mas ele não é. E eu estou falando em ciência. Né? Isso é trazido pelos neurocientistas. Ele é novo, ele é fraco e ele precisa ser reforçado. Fortalecimento. Por isso que o Aquainha existe, para a gente reforçar esse sistema de consciência de corpos muito fortalecidos e muito arcaicos. Então, o amarelo e o azul, o que que acontece, né? O azul para serenar, certo? Tudo aquilo que é impulsivo e compulsivo, para ele dar tirar o frizz do sistema nervoso, né? Tira o frizz, mas ao mesmo tempo o amarelo para fortalecer a nossa vontade consciente, né? Já que estamos trazendo inovação, já que estamos trazendo organização, né? A gente também traz pelo corpo físico um fortalecimento. E quando a gente traz o amarelo e o azul, então eu sugiro o amarelo de dia, o azul de noite, tá? Para a gente fazer esse circuito que vai fortalecer toda a nossa consciência e vai fortalecer
o nosso saber, né? Então, precisamos juntos, né, fortalecer esse campo do saber, exatamente nesse momento tão delicado que a gente tem que dar o pulo do gato, que a gente sabe muito bem o pulo do gato que o governo deveria estar fazendo, mas a gente tem que também colocar um foco, né, No nosso, né? no pulo do gato, da onde que a gente pode mexer na gente, né? E de uma forma prazerosa, não precisa ser uma tortura extrasensorial, e por isso que o floral é tão importante, porque ele justamente ajuda com que a gente faça isso como uma dançarina, um dançarino, como a Denise colocou. Pode ser leve, mas você tem que ter a base, porque senão não tem mudança de fato, né? E esse processo de que é importante, então, se organize para isso, né? Crie uma estratégia Um para esse espaço, processo. né? Abra um espaço para isso. O que é que você quer inovar no quê? Que inovação que você quer trazer de uma forma consciente? Fale, escreva sobre esse processo. O que você quer mudar de fato? Né? Escreva num papel, fale para o espelho, né? Organize a sua casa para isso. Sim. Faça a organização absolutamente prática e funcional para esse processo, porque senão fica totalmente Aqui, né? no mundo do querer e do desejo. E a dimensão arcaica ama. Tá só enrolando, né? Não se organizou. Que pena, que peninha que você não se organizou. Quer dizer que agora eu vou ter que ser mais forte de novo do que você, porque você não se organizou para isso. Entende? Sim. Porque é isso, né? E fica aquela ladainha eterna, né? Ai, gente, é um conto, porque somos contadores de histórias primorosos. Todo mundo devia escrever o livro da sua vida, as histórias que eu contei para mim mesmo. Opa! Então, Essa essa é a proposta, porque veio como o vento, né, gente? Mas e os hábitos, né? A gente está tão ligado, né? No externo mesmo, na nossa revolta do externo legítima, gente, por favor. Tá? Mas qual é o hábito que eu quero mudar em mim? Onde eu sinto, e, gente, não estou aqui com um discurso franciscano, tá? Adoro um bom vinho, adoro uma boa mesa, então não tem nada a ver, não estou dizendo que é para viver não é por aí, água, tá? Não é isso. Mas aonde que é compulsivo que eu posso trabalhar, né? E aonde nos meus processos impulsivos, né, eu preciso trabalhar de uma forma organizada, certo? Construindo os alicerces para isso, ok? Então, bora, né? Bora! Bora Falando trabalhar. embora, tem uma dúvida. Então, vamos lá. Para a manipulação dos florais compostos, quantas gotas para fazer o de uso? 7 de cada. 7, né? Tanto da fórmula... Você não toma ele direto, tá? Porque eu gosto. Mas quem prefere dilui e usa pelo menos 7 de cada. Quer uma coisa um pouco mais laser, bota 21 gotas. É legal. Então, não economizem nas matrizes, tá? Porque elas são muito interessantes quando elas vão dar luz para o laser. Tá? Mas preferem diluam. Oi, eu tava aqui tentando entender. Eu não sei, acabou de repente 1 hora, eu não sei nem como. Cravou.
É cravado, não tem como fugir. Não tem como. Tentei salvar, mas ele não salva quando ele encerra. Despencou. Mas tudo bem. Despencou o troço, adorei. Ai, Sam. Beijo, Muito obrigada. gente. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Super, super, Sim. super. Muito obrigada pelo esclarecimento. E olha, super importante. E se por acaso alguém tiver alguma pergunta, é só fazer agora também, porque agora tudo bem. Eu tenho. Ótimo. Vamos lá. Então a proposta é, para a semana, a gente anota qual que é a principal mudança aí que tá. O que você Escolhe quer uma. mudar? Tá. Não escolham 10 coisas. Uhum. Então, o que é importante? A organização também do pensamento, né? Então, quando eu coloquei, vamos entender esses pilares, né? Então, DELI para você ficar mais criterioso. Bromélia 2 para conseguir chegar a uma mediação da briga entre essas duas dimensões, a arcaica e a contemporânea. Tá. Inovação, porque é importante estar aberto para um circuito novo, certo? Então, quando a gente consegue ter a gestalt, a arquitetura daquilo que se pretende, de uma forma completa, desta maneira, o cérebro arcaico vai enfraquecendo. Por isso que eu gosto de estratégias, eu gosto de planilhas, né? É o meu lado alemão. Então, assim, eu tenho o meu lado tupiniquim, eu tenho o meu lado alemão. Então, eu gosto, porque quando você tem planejamento, em relação ao comportamento também, a gente acha que não precisa, precisa. E eu compreendi porque precisa. Eu sempre soube que precisava, mas agora eu entendi dentro da neurociência. Porque o cérebro arcaico ele é muito poderoso. Então, se você não tem um esquema muito bem planilhado de uma estratégia comportamental, ele te engole. Ele te engole na primeira, mas ele te engole, assim mesmo, entende? Então, vem Deli para te tornar mais, para você se ouvir de verdade, para se ouvir de verdade, não de mentirinha, não para ouvir o arcaico, para ouvir a tua essência. Então, assim, eu estou voltando porque tem mais informação para passar. Entende? Por isso que eu voltei. Então, Deli vai fazer com que você possa ouvir a sua essência, porque sensibiliza para você e não para a tua máscara. Bromélia 2, né, justamente vai fazer o meio de campo entre essas duas esferas, do fazer e do saber, que é uma briga. É neuroquímica. Um joga uma substância, o outro joga outra e fica nesse impasse. Aí vem inovação para você saber o que é que você quer. O que você quer? Você sabe o que você quer? Então ponha isso de uma forma muito clara para você. E aí, a organização é você organizar o seu entorno para que você possa se valer desses elementos que você vai precisar, para que também o cérebro arcaico não te engula de vez. Certo? Dentro Então, e fora. Não tem desculpa, não é só por hoje pode. Aí vem os aquas para reforçar o saber que é fraco, entende? Então, a gente acha, e eu sempre achei que ele era super poderoso, ele é muito poderoso, mas ele é fraco em redes. Então, quando a gente usa o aqua
a gente está levando mais força para o saber através do corpo. Então, é DELI, bromélia 2, inovação, organização, aqua amarelo, aqua azul. Né? Fortalecer o se ouvir em essência, mediar o conflito entre a dimensão arcaica e a contemporânea. Então, é um cérebro arcaico que existe há milhares, bilhões de anos, e o outro que é muito mais recente, então é mais fraco em força. Né? Aí, por isso, a gente tem inovação e organização, porque vem como uma estratégia de ação a partir da consciência, fortalecidas pelo arco amarelo e azul, que vão serenar e ao mesmo tempo fortalecer a vontade. Então, esse é o nosso combo da semana, ok? Então, agora está concluído. Agora sim. Renata, é isso mesmo. É tá? isso. Encerrar, porque daqui a pouco, antes que a gente desapareça, eu estou aqui mandando 1000 beijinhos para todos e agradecendo, Gabizinha, e a todos os presentes muito, muito queridos. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Vamos fazer a lição de casa.